Estimados irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração renovado nesta Páscoa de amor e caridade. Escolhi para nossa reflexão desta noite a passagem evangélica de Marcos, contida no capítulo 2, versículo 14, na qual o evangelista narra um episódio de Jesus, dizendo: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Esse capítulo 2 do Evangelho de Marcos tem 3 partes distintas. Ele inicia pela cura do paralítico, que é trazido a Jesus através do telhado da casa onde o mestre estava, reunido com muitas pessoas em Cafarnaum. Em seguida, tem-se a parte relativa ao convite que Jesus faz a Levi, depois de sair da casa e caminhar pela praia. E termina com o belíssimo ensinamento de Jesus, quando comia na casa de Alfeu, que é pai de Levi, que viria depois a ser Mateus, um dos evangelistas. E Jesus estava almoçando na companhia dos seus discípulos, de publicanos, de pecadores, para surpresa e indignação dos fariseus e escribas, que no silêncio da fala condenavam o mestre na mente e no coração. Mas para facilitar o nosso entendimento, eu fui buscar no prefácio da obra mediúnica Levantar e Seguir, do Espírito Emmanuel, através da pena mediúnica de Chico Xavier, a motivação para a nossa reflexão. No dia 5 de junho de 1992, Emmanuel ditou o prefácio da obra, que inicia dizendo: levantar, erguer, içar, altear são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para que, onde, como e quando. Na utilização, então, de advérbios de modo e advérbios de tempo. Quando Jesus atendeu o paralítico, ele disse claramente: levanta-te e segue. Em síntese, o Divino Mestre convidava-o a erguer-se e seguir adiante, devidamente renovado, auxiliando os outros, qual estava sendo auxiliado. Então, além do aspecto da fé, nós temos o aspecto da lei de causa e efeito, de ação e reação, a lei do retorno. Erguer-se significa sair daquela posição anterior, mudar. E nós? De modo geral, diz Emmanuel, grande número de criaturas humanas jaz sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras, que são sempre as vantagens materiais. Vamos chamar esta zona das próprias vantagens passageiras de zona de conforto. E não é fácil sair desta zona de conforto. Nós precisamos lembrar, como diz Emmanuel, que ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo de cada um
todas as circunstâncias. Nós passamos a aceitar a lição do Divino Mestre, sendo inclusive magnetizados pelo encantamento da oração. Se nós nos permitirmos que Jesus nos toque, nos chame, diga para nós, levanta-te, e fizermos isso, apoiados naquela oração sincera, desprendida, seguramente nós teremos vontade, força de vontade, para sair da zona de conforto. E cabe uma pergunta: quantas vezes nós já fomos tocados por Jesus? E para nós respondermos isso, nós temos que estar atentos ao que nos rodeia, as circunstâncias sob as quais nós estamos submetidos, estamos imersos. E que tipo de resposta nós demos a esse toque? Observemos que, inicialmente, quando nós percebemos esta ação de Jesus no nosso coração, na nossa mente, nós temos um entusiasmo inicial. Nós ficamos acesos para a ação, temos boa vontade, entusiasmo. E é por isso que Emmanuel diz, no conceito delas próprias, das criaturas, espiritualmente se levantam para a fé que não possuíam. O simples olhar do mestre, o simples toque do mestre, a voz do mestre, provocava isso. E diz Emmanuel, adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorada. Então é um verdadeiro despertar. O olhar de Jesus, a fala de Jesus, o toque de Jesus, funcionava como um despertador naquelas criaturas. E elas animavam-se. E Emmanuel diz, sentem-se erguidas a novas concepções da vida ou em novos pensamentos. Então o entusiasmo chega de imediato. As pessoas ficam acesas na vontade de fazer. O Emmanuel então coloca uma conjunção adversativa que deve servir de uma grande reflexão para todos nós. Ele diz, mas se esquecem da ação que lhes complementaria a libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Ou seja, está entusiasmado, está com vigor, está com força, entretanto, fica só na vontade. Não tem ação concreta que demonstre que toda aquela alegria, aquela motivação vai sair do campo das conjecturas para o campo da ação verdadeira, concreta, real. E aí então o que acontece? Diz Emmanuel, levantam-se. Entretanto, prosseguem na rotina que se habituaram. Alteiam-se no campo emotivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. O que falamos anteriormente, entusiasmam-se, ficam acesas, uma voluntariedade inicial, emocionalmente predispostas, mas não se movimentam para o trabalho, para a ação concreta. Isso é muito comum quando nós chegamos à casa espírita cheios de entusiasmo. Emmanuel diz ainda, quem recorre ao Cristo extasia-se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração.
Ou seja, todas as vezes que nós nos colocamos em comunhão íntima com Jesus, sincera, desprendida, aberta, nós vamos ficar extasiados com essa suavidade de Jesus. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas Emmanuel coloca também uma conjunção adversativa dizendo: entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. Ou seja, nos enchemos de entusiasmo, mas fica só no entusiasmo. Porque quando a gente olha de frente para a responsabilidade que nos aguarda, através da ação, do serviço, a gente desiste muitas vezes. Não tem aquela história do preguiçoso que diz: quando eu sinto vontade de trabalhar, deito numa rede e espero a vontade passar. Muitas vezes acontece isso conosco. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos próprios interesses de ordem material, na zona de conforto. Diz Emmanuel: levantar e seguir na lição do Senhor significa movimentar-se, buscando o caminho que ele mesmo trilhou. Movimentar-se é um aspecto dinâmico. E há uma referência nessa movimentação, que é o caminho que Jesus trilhou, que ele fez, que ele construiu, que ele demonstrou diariamente no seu proceder. Trabalhando o quanto lhe seja possível, a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam. Tem duas lições importantes nesta parte final da sentença. A questão do limite. Quanto lhe seja possível. Muitas vezes nós, na ação do bem, dizemos: cansei, para mim não dá mais, eu só vou até aqui. Como se tivesse esgotado a nossa cota de energia. Nós dizemos que estamos no tanque de reserva. E nós temos que nos entusiasmar sempre tendo em vista que a nossa ação é uma ação em benefício do próximo. E vem uma lição importante nesse aspecto, que é a do preconceito. Quando Emmanuel diz: sejam quem sejam, ou seja, qualquer um, indistintamente. A ação, a caridade de Chico Xavier, para todos e com todos. Não havia nenhum tipo de seleção. O único elemento de seleção que ele utilizava era o amor. Mas você pode estar perguntando: e como eu faço isso? Aí o Emmanuel vai dar um cardápio de ações que serão extremamente importantes de serem aplicadas por nós. Ele diz: esquecendo-lhes as deficiências e erros. Benevolência pura. Encorajando-lhes a renovação para o bem. O entusiasmo que devemos transmitir às pessoas, não apenas pela fala, pela retórica do discurso, mas pela nossa própria ação. Olvidando-lhes quaisquer ofensas. Tivemos a benevolência, temos agora o perdão. Ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhe as necessidades. Já começa a aparecer o campo concreto das ações.
e doando-lhes o conhecimento da vida. Ao lado da ação, há sempre uma ação de transmissão do conhecimento. Precisamos instruir as pessoas pelo conhecimento teórico, mas acima de tudo pela aplicação prática demonstrada por cada um de nós. E isso vai ter uma consequência, que Emmanuel diz: só erguendo-lhes as forças. Então é a injeção de ânimo. É colocar a pilha nova. Quando as provações ou problemas lhes marquem os dias. Todos temos dificuldade, todos temos situações difíceis que vivemos. E como é bom encontrar um bom samaritano que nos ajude a carregar a cruz. Que deite óleo nas nossas feridas emocionais. Que nos conduza no seu cavalo da esperança até a estalagem do amor. Deixando as nossas despesas emocionais pagas com a moeda da boa vontade. E Emmanuel assinala, então, o que devemos fazer também nesta condição de bom samaritano, sem esperar compensação de qualquer natureza. Que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. Normalmente, quando beneficiamos alguém, ficamos à espera, muitas vezes, da retribuição. Na pior das hipóteses, do reconhecimento da nossa ação benemérita. E aí Emmanuel finaliza dizendo: em suma, erguendo-se, acompanhando os passos do Divino Mestre, que nos deixou essa fórmula inesquecível. E aí Emmanuel vai trazer uma frase de Jesus, antológica. Jesus disse: quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a cruz que lhe cabe e siga-me os passos. Então ele faz logo uma pergunta inicial, né? Ou uma advertência inicial. Olha, quem deseja me encontrar, não vai me encontrar na internet nem nas redes sociais. Vai ter que abrir mão de si mesmo para mergulhar de cabeça no meu evangelho, que é um código de conduta. Negar a si mesmo é abrir mão da materialidade que nos asfixia para mergulhar na espiritualidade que cada um carrega dentro de si. Que os gregos chamavam do Christos, interno que cada um tem. E Jesus diz: tome a sua cruz. Ou seja, todos nós temos uma cruz a carregar, manifestada em diversas circunstâncias, muitas vezes em diversas pessoas. E ele finaliza a orientação dizendo: siga-me os passos. Mas também ele disse noutra ocasião: quem põe a mão na charrua e olha para trás, não merece seguir-me. Ou seja, eu não posso ficar com saudade daquela zona de conforto. Eu tenho que adentrar na zona da dificuldade, sabendo que na companhia de Jesus, todas as dificuldades serão mais fáceis de serem transportadas, mas não serão sem dor e sofrimento, não serão sem luta.
É interessante notar que, por onde Jesus passou, ele sempre deixou um sinal desta passagem. E sempre houve uma grande movimentação no que se refere a este ato de levantar e seguir. Alguns exemplos que nós podemos apanhar da vida de Jesus nos seus 3 anos de vida pública. André e Tiago levantaram, deixaram as redes e acompanharam o Salvador. Mateus levantou-se para segui-lo. Os paralíticos que Jesus curava, quando retomavam a saúde, levantavam-se, seguiam. Lázaro atende o chamamento do mestre, levanta-se e sai do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Saulo de Tarso procura seguir o mestre entre os açoites e sofrimentos psíquicos, depois de haver se levantado às portas de Damasco. Um grande exemplo para nós, dado pelo grande divulgador do cristianismo. Quando nós visitamos o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos como difícil foi a Saulo compreender a sua queda. Mas como foi reconfortante para ele mesmo ouvir o Senhor dizendo para ele. Está lá no versículo 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Jesus diz: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Duas lições importantes: o levantar e a fé que Saulo deveria ter. Ele não sabia o que ia acontecer, mas Jesus diz a ele: lá te será dito o que te convém fazer. E muito tempo depois, Paulo diria, né? Tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Mas nesta passagem do levantar-se de Paulo, há um outro capítulo interessante. Um outro levantar-se, que é o de Ananias. O Senhor vai até Ananias e diz, chama por ele. E diz que precisa dele. E Ananias diz: aqui estou, Senhor. E Jesus então diz a ele: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ou seja, Saulo já tinha entrado na cidade de Damasco, já estava albergado numa residência, absolutamente cego, num profundo conflito interior, sofrendo muito. E o Senhor escolhe Ananias, que era alguém que tinha pavor de Saulo de Tarso, porque sabia que ele era um grande perseguidor dos cristãos. Inclusive, Ananias pondera junto ao Senhor pedindo dispensa da tarefa. Questão da zona do conforto. Temeu. Achou arriscado ir até aquele homem que era um grande perseguidor dos cristãos para fazer alguma coisa.
Mas a divindade insiste junto a Ananias, dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então o Senhor ofereceu uma grande justificativa para o esforço que Ananias teria que despender. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E todos nós somos vasos escolhidos do Senhor. Ananias foi e curou a cegueira de Saulo. É o que nos informa a narrativa em Atos dos Apóstolos. Como Ananias, numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. E desde tempos imemoriais até agora, nós conhecemos inúmeros personagens. E temos aqui no nosso país um ícone desse trabalho de amor e caridade, que foi Francisco Cândido Xavier. 75 anos de mediunato ativo, de prática do bem, da caridade, do amor. Há um ditado que diz que cair é do homem, o levantar é de Deus. Muitos acreditam que isso seja verdadeiro, mas não é. É falso. Mas por que existe o ditado? Porque ele está baseado lá no versículo 14 do Salmo 145. Aqueles que defendem esse ditado se baseiam exatamente nesse versículo 14 que diz: o Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Está escrito desta forma lá no Salmo 145. Mas todo mundo não retirou o espírito da letra, ou a grande maioria. Por isso que dizem que cair é do homem e levantar é de Deus. E essa frase frequentemente é usada como um tipo de justificativa para uma conduta pecaminosa. E que se baseia numa falsa compreensão da misericórdia do Senhor. O cair e o levantar são de responsabilidade do homem. Se o cair pode ser fruto das ciladas, das tentações humanas, revelando invigilância e sintonia equivocada com as forças das trevas, o levantar-se é um ato de vontade unilateral. Não há terceirização nesta ação. E se este ato de vontade unilateral for intentado com pureza e força de vontade, vai receber o beneplácito dos bons espíritos. Vai ser ajudado. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos, especialmente agora, nessa época da pandemia. Mas é fato também que a maioria dos cristãos vai adaptando, em quase todos os seus trabalhos, a lei do menor esforço. E os grandes exemplos que constituem a exceção, constituem para confirmar a regra. Muitos ainda esperam pela visita pessoal de Jesus. Lá no conforto das poltronas acolhedoras,
Muitos fazem preces por intermédio de multimídias. Há também aqueles que desejam comprar a tranquilidade celestial com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam por intervenções sobrenaturais dos mensageiros de Cristo pelo bem-estar de sua vida. À espera do milagre, milagre entre aspas. E aí nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós estamos de fato seguindo Jesus, e eu diria até mais, imitando Jesus, ou estamos apenas no culto externo do nosso modo de filiação ao Evangelho. Eu sempre defendi a tese da imitação de Cristo. Porque eu seguir, muitas vezes eu sigo, mas eu sigo na zona de conforto. Muitos se vangloriam de dizer, eu não faço mal a ninguém. É um exemplo. É um culto externo de filiação ao Evangelho. Que a pergunta que nos será feita é, e qual foi o bem que fizeste? Isso então, meus amigos, é muito importante para todos nós. Porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Especialmente agora, em que fazem apenas 48 horas da Páscoa de Jesus. Agradecendo o carinho da atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.